Olá, queridos jovens e adolescentes, todos que estão aí nos acompanhando nesse momento. Então, conforme nós combinamos que estaríamos semanalmente, trazendo uma palavra aí para vocês, estamos aqui novamente, no caso hoje eu, para conversar com vocês um pouquinho. Então, antes vamos orar. Eu convido você a orar comigo, que nós esteja falando com Deus nesse momento. Senhor Deus, Pai, nós nos colocamos diante de Ti, Deus. Coloca a minha vida, Deus, enquanto estou aqui falando, Deus, que o Senhor venha falar através da minha vida, Deus, através da minha boca, Deus. Eu coloco cada um que está ouvindo essa mensagem, Deus, que o Senhor venha falar, Deus, profundamente, Deus, ao coração de cada um, Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então vamos lá? Nós vamos conversar um pouquinho hoje sobre lugares vazios. Sobre um lugar vazio, algo vazio, um vazio que a gente sente dentro de nós, algo que a gente não consegue explicar, nem a gente se entende muitas vezes, e a gente fica se preocupando com isso e tentando fazer tantas coisas para preencher este vazio dentro de nós. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso, sobre esse vazio, sobre essa coisa que a gente sente, E eu vou começar falando que, na verdade, Deus tem um propósito para a minha vida e para a sua vida. E você certamente está pensando aí, vai falar de novo sobre isso, sobre um propósito. Eu sei que eu tenho um propósito, já ouvi falar muitas ministrações sobre isso, eu já ouvi, já li na Bíblia, meu pai já falou, minha mãe já falou que Deus tem um propósito para a minha vida. Talvez você só saiba disso, mas não está fazendo nada a respeito disso. O que você está fazendo a respeito disso? Você já perguntou para Deus, você e Deus, aí você sozinho no teu tempo, no teu secreto, ali no teu lugar de conversa com Deus, já perguntou para Deus o que Ele tem para você, qual que é esse propósito? Se você ainda não fez isso, você está perdendo muito tempo, está aí gastando o tempo da tua vida. E quando você vai perguntar, e daí quando que você vai começar a trabalhar para que esse propósito de Deus se cumpra na tua vida? Em Eclesiastes 3:1, eu vou ler agora, diz assim, para tudo há uma ocasião e um tempo para cada propósito debaixo do céu. Então, para tudo, tem um tempo, determinado por Deus, para que o propósito se cumpra na nossa vida também existe, um tempo de Deus. E aí eu vejo que a maioria de vocês que estão assistindo, acompanhando, se for jovem, adolescente, o tempo que você está agora, de repente é o tempo de estar em casa aí com os seus pais. Então é um tempo de preparação, é um tempo de já saber qual que é o propósito de Deus e já saber o que Deus quer de você, para que você esteja se preparando, caminhando para isso. Daí falando do vazio que eu iniciei falando, você já sentiu, pergunto para você, já sentiu esse vazio, isso que eu falei, algo que às vezes a gente nem entende, nem sabe o que está acontecendo, em algum momento da tua vida você já sentiu esse vazio, parece que a vida sem sentido, e de repente você, assim como eu, algumas vezes tentou preencher esse vazio com algumas coisas, com tantas coisas, na verdade, às vezes nós usamos para preencher esse vazio, Às vezes a gente, para preencher esse vazio, algo que a gente está sentindo, essa coisa estranha dentro da gente, às vezes a gente briga, Às vezes a gente briga com a gente mesma, às vezes a gente briga com quem está do lado, briga com o irmão, com o pai, com a mãe, com os amigos. Às vezes a gente não briga, a gente fica quieto, A gente fica calado, a gente fica meio emburrado, a gente quer ficar no canto mesmo. Às vezes a gente come bastante, Às vezes a gente vai para a comida para tentar suprir aquilo, A gente vai comendo e nada satisfaz, Ou às vezes também fica sem comer, não quer comer nada, Às vezes procura em diversão, às vezes a gente pensa, eu vou me divertir porque isso vai passar, Vou me sentir melhor. Às vezes é dormindo, eu vou dormir que talvez fique melhor, tantas outras coisas, de repente chamar a atenção das pessoas de alguma forma, e com certeza você já fez isso, como eu já fiz, e eu descobri, e também você já descobriu, que não adianta, De repente tem coisas dessas que nós fazemos que por um momento, no momento em que nós estamos realizando aquela coisa, vem uma satisfação, um prazer, mas na sequência volta aquele vazio, volta aquela coisa que a gente
sente dentro, né, da gente e nada preenche esse lugar, né? E por que não preenche? Porque esse lugar, esse vazio dentro de nós foi deixado por Deus. Deus, quando nos gerou, deixou esse vazio. Por quê? Porque esse vazio é para ser preenchido com Ele. É para ser preenchido pelo propósito de nós existirmos. É para que nós busquemos no Senhor qual é o propósito. E que esse propósito, então, venha, né, e consuma os nossos dias, o nosso tempo, a nossa vida. Que nós caminhemos para esse propósito buscando em Deus. Então, sim, nós vamos nos sentir completos, realizados e não vai mais ter esse vazio. Então, é a presença de Deus que vem preencher esse vazio que foi deixado só por Deus. Então, só Ele pode preencher, que se foi feito por Ele em nós, então somente Ele que vai preencher esse vazio. Em Eclesiastes 3:11 diz assim, ó: Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, esse não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Então, esse vazio é um anseio pelas coisas de Deus, um anseio pelas coisas eternas, um anseio pela eternidade. Então, você sabendo disso, procure isso, procure preencher-se dessa forma, buscando as coisas que são eternas, as coisas de Deus, as coisas do Pai mesmo. E agora mais uma pergunta que eu quero fazer para vocês, assim, pra gente falar um pouco mais sobre esse vazio. Você já entrou num salão, num lugar, numa sala grande e vazia? E o que você percebeu? O que acontece quando nós entramos num ambiente assim grande e vazio? Às vezes eu já entrei, já brinquei de ficar gritando e você escuta aquele eco, né? Você faz um som e você ouve eco, aquele som bate nas paredes e volta, né? E a gente ouve esse eco, né? E às vezes, quando nós não estamos preenchidos com esse propósito de Deus, quando ainda não sabemos o propósito de Deus, né? O nosso coração tá lá com esse vazio. E a voz de Deus fala, muitas vezes as pessoas falam, né, através de pregação, de ministração, ou o próprio Deus fala com você, fala, e essa voz soa apenas como um eco, né, bate ali, mas volta, né, não faz efeito nenhum, porque você não acolhe, porque você não está recebendo, né, as coisas de Deus, você não está se preenchendo com as coisas que o Senhor está trazendo e deseja trazer para a sua vida. Então, qual que é a solução para nós preenchermos o nosso coração com esse vazio? É preenchendo com os propósitos de Deus. E qual que é a fase que você está vivendo? Né? Como eu já falei, com certeza você é um pré-adolescente, um adolescente, um jovem, ou mesmo um adulto que está assistindo, mas essa palavra é mais direcionada mesmo para os adolescentes, pré-adolescentes e jovens. Então, que fase da tua vida que você está vivendo? Com certeza, como eu falei, a maioria está em casa, com a família, com os pais, né? E de repente você está aí nessa casa, nessa família e não está aproveitando esse tempo. Então é um tempo para você se deliciar, para você aproveitar com os seus pais, para você beijar, abraçar, conversar, se alegrar, aprender com eles, ouvir as histórias dele, perguntar como que foi, abrir teu coração, né? Ouvir, dar risada, né? Então curta e aproveite, né, o tempo com seus pais, com a sua família. Não perca esse tempo precioso que é estar em casa com a família, né? E às vezes a gente fica ali, né? Tá, mas não tá. Tá ali de corpo presente, mas tá, às vezes vive pros cantos, vive emburrado ou brigando com as pessoas, né? E na verdade a gente acha que as pessoas não nos entendem, mas é nós que não estamos entendendo, não estamos compreendendo muitas vezes, né? Não estamos tendo relacionamento com Deus, não estamos deixando que Deus preencha esse vazio. Então, às vezes a gente acha que a gente é o coitadinho, que a gente é a vítima e ninguém olha pra gente, ninguém me entende, e ou eu brigo com todo mundo, ou eu fico quieto no meu canto e com isso, né, das duas formas, de qualquer forma que a gente esteja agindo, muitas vezes está perdendo esse tempo. Então, o que está faltando, às vezes, aí, é um relacionamento com Deus, com o Senhor, né, para que você venha a receber cura mesmo e aprender a se relacionar de forma sadia com a sua família, com os seus pais, para que você aproveite esse tempo precioso que Deus está te dando aí em casa agora, ainda mais, né, sem aula, sem poder sair,
né? Tá mais ainda com os pais, com os irmãos, então aproveite, né? Curta esse tempo. E falando disso, de aproveitar o tempo, de curtir esse tempo em casa, eu queria dar rapidinho para vocês o breve testemunho do meu tempo de pré-adolescência e adolescência na casa dos meus pais, falando de aproveitar. Eu lembro que é mais ou menos em torno ali dos 10 anos, eu não tenho exatas datas, eu parei de estudar, estudei só até a 4ª série e eu não tive a oportunidade de continuar os meus estudos. Na época, meus pais não permitiram por causa da dificuldade, que seria em outra cidade, teria que pegar ônibus. Então, eles não permitiram que eu continuasse estudando. E isso causou dentro de mim uma grande frustração, na verdade, uma revolta. Eu não ficava falando para eles, né, porque eu honrava, respeitava, eu não ficava falando para eles na época, mas eu expressava de outras formas. Muitas vezes eu me revoltei, eu desobedecia, eu saía, eu fazia coisas erradas, tentando preencher algo que eu sentia, essa tristeza que eu sentia, essa frustração que eu sentia. E eu vejo que com isso eu perdi muito tempo, o tempo de desfrutar mesmo, de aproveitar ali com os meus pais, com a família. Eu perdi muito desse tempo por causa dessa frustração, de repente muitas vezes jogar culpa neles, achar que eles eram culpados, né, de não me deixar estudar. Não entendia ali o tempo e o propósito, Deus, né, não estava permitindo aquele tempo, né, em outro tempo eu poderia estudar como aconteceu, depois eu voltei, depois de muitos anos, né, estudar e terminei os meus estudos, então eu perdi muito tempo com isso. E aconteceu que com 14 anos eu saí da minha casa, vim morar para a cidade, no caso morava no interior, vim morar para a cidade com 14 anos, né, vim trabalhar e então estudar. E aí eu achei que estava me realizando, achei que eu ia suprir aquele vazio, né, porque eu estava estudando e ia realizar então o meu sonho. Aquele vazio continuou, né, e claro, né, como eu já falei, só Deus mesmo que vem preencher totalmente esse vazio. Mas quando eu vim morar para cá e trabalhar e estudar, logo na sequência, o meu pai, ele sofreu um grave acidente e nesse acidente ele veio quase a falecer. Ele teve 3 traumatismos cranianos e os médicos falaram para nós que ele provavelmente, né, não iria aguentar e ele estava em coma, então ele iria falecer, né, ou ficar com sequelas gravíssimas e nunca mais falar. E então, nesse tempo, vocês não têm ideia do desespero que veio no meu coração, o grande arrependimento que veio por eu não ter aproveitado o tempo que eu tive com meu pai. Veio assim um desespero muito grande, não só em mim, mas como todos os meus irmãos, foi desesperador mesmo ali, nós vemos que estava perdendo, e eu tô falando de mim, né, cada um dos meus irmãos, cada um reage de uma forma, mas eu reagi dessa forma e eu chorava, eu falava com Deus, por favor, não deixe ele morrer, porque eu preciso falar com ele, ainda hoje eu me emociono quando eu me lembro disso, e eu vejo que Deus, ele teve misericórdia e realmente ele não deixou meu pai falecer naquele período. E então ele voltou, ele se recuperou, ele voltou para casa e eu tive a oportunidade de então falar para o meu pai que eu amava ele, porque eu nunca tinha falado, por medo, por vergonha, por tantas coisas. Eu não tinha falado para ele que eu amava, então eu falei para ele, eu abracei, né? Eu passei um tempo com ele. E depois de mais ou menos em torno de uns 2 anos ele teve um outro acidente e então ele faleceu. Claro, foi muito difícil como né, até hoje, a saudade e tudo, mas né, esse tempo que Deus me deu para viver com ele, esses 2 anos e pouco mais ou menos, foi um tempo onde meu coração, né, foi curado, onde eu tive a oportunidade de estar com ele, né, e falar o que eu precisava falar e ouvir e abraçar. Então, o que eu queria dizer para você? Não espere acontecer uma tragédia, né, de você não poder estar mais com teu pai, de você não poder mais estar com a tua mãe, e daí você desejar ardentemente, e daí você desejar desesperadamente falar com eles, desejar falar que ama, pedir perdão, que foi também o meu caso. Ainda tem coisas que eu me arrependo, que devia ter feito e não fiz. Aproveite esse tempo, não espere acontecer, né, uma tragédia para daí você se arrepender, né, e sofrer com isso. Então aproveite esse tempo que você está aí com a sua família e deixe que Deus use seus pais para falar com você, e você também ame seus pais e honre seus pais. Curta esse tempo que Deus está te dando aí para você crescer e aprender muito com os seus pais, com a sua família.
Eu quero falar agora com vocês também, eu quero ler em Gênesis 17:20, se você quiser pegar a Bíblia, acompanhar ou só ouvir que eu vou ler. A gente vai falar sobre um jovem ou adolescente, a gente vai falar sobre Ismael, dos filhos de Abraão. Ismael, ele nasceu de Abraão com uma funcionária dele, né, com Agar. E a gente vai ver o quanto ele sofreu. Ele teve um período da vida dele onde ele sentiu com certeza esse grande vazio e como que ele lidou com isso, o que ele fez. Então ali primeiro em Gênesis 17:20 diz assim, ó: "E no caso de Ismael, levarei em conta o seu pedido, também o abençoarei e o farei prolífero e multiplicarei muito a sua descendência. Ele será pai de 12 príncipes e dele farei um grande povo." Então por que eu estou lendo esse primeiro versículo? Porque aqui foi onde Deus falou com Abraão o que ele faria com Ismael. Ismael não foi um erro, né? O erro foi Sara e Abraão que cometeram o erro, né? De não esperar o tempo certo, das coisas acontecer. Então eles tomaram decisões erradas ali e nasceu Ismael no meio de tudo isso. Mas Ismael era uma vida, Ismael era um filho de Deus que nasceu também, e Deus falou ali para Abraão que Deus ia abençoar Ismael, que Ismael ia ser um homem próspero, que ia ser um grande povo, e eu tenho certeza que Abraão compartilhou isso com Ismael e ele tinha isso dentro dele. Ele já sabia o propósito, o que Deus ia fazer da vida dele, ele via ali, né, o seu pai orando, ele via seu pai oferecendo sacrifícios a Deus, né, o pai dele, Abraão, era um homem de Deus, temente, que buscava, então ele via, assistia isso e ele já sabia qual era o propósito da vida dele, né? E aconteceu que logo nasceu Isaac, o irmão de Ismael, né? O Isaac que é o filho da promessa. Então imagine como que ficou Ismael. Até antes de nascer Isaac, ele era o único filho, né? Com esperança ali de ser o herdeiro, que foi esse o motivo dele ter nascido. Mas de repente nasce Isaac e a vida dele começa a mudar, a vida dele começa a se complicar, tanto que, né, nós não vamos, né, parar muito tempo falando sobre isso, porque não dá tempo mesmo, mas você leia lá, converse com seus pais sobre isso, pode falar comigo também, se você tiver dúvida sobre algo que eu estou falando aqui, eu me disponho também a conversar com você depois. E daí, nesse período aí que nasceu Isaac, os problemas começaram a acontecer na vida de Ismael ao ponto de que o pai dele, Abraão, mandou ele embora de casa. Ele e a mãe dele. Então, ele falou, Agar, né, Ismael, vocês precisam sair daqui. E isso eu vou ler em Gênesis 21, do 14 e 16, diz assim, ó: "Na manhã seguinte, Abraão pegou alguns pães e uma vasilha de couro cheia de água, entregou-os a Agar, e tendo-os colocado nos ombros dela, despediu-a com o menino. Ela se pôs a caminho e ficou vagando pelo deserto de Beerseba. Quando acabou a água da vasilha, ela deixou o menino debaixo de um arbusto e foi sentar-se perto dali, à distância de um tiro de flecha, porque pensou: não posso ver o menino morrer. Sentada ali perto, começou a chorar." Então, olha o tamanho da dificuldade, é o tamanho do vazio que você acha que Ismael deve ter sentido nesse momento aqui. Abandonado pelo pai, rejeitado pelo pai, mandado embora pelo pai e agora pela mãe, né? E no deserto ele estava com a mãe, estava com alimento, com comida, acaba o alimento, acaba a água e a mãe coloca ele num lugar, numa sombra ali e vai mais longe, e ali ele sabe que ele estava num lugar abandonado totalmente por tudo e por todos, achando que ele poderia morrer. Então, se você se sente assim, de repente você ouvindo a minha história de estar com os meus pais, ainda tive a oportunidade de falar com meu pai, de ter o abraço do meu pai, né? Isso foi tão gostoso. E você se compara com alguns amigos que têm o pai, que têm a mãe, que têm uma família perfeita, e você pensa: ah, não, eu nunca vou dar certo. O propósito de Deus na minha vida nunca vai se cumprir. Eu até já sei, mas não vai se cumprir porque eu não tenho pai, porque eu não tenho mãe. Porque meu pai me abandonou, a minha mãe me abandonou, e agora o que vai acontecer da minha vida? Eu vou morrer e pronto, não tenho o que fazer, né? Vou apenas sobreviver e pronto. É isso mesmo, vou fazer o que eu bem penso, que bem me dá na cabeça, né? E não quero mais saber de nada, meu pai não me ama, minha mãe não me quer. A história de Ismael poderia ter sido essa. Ele poderia ter acabado a vida dele por aí mesmo e pronto. Mas vamos ver o que ele fez.
quando ele sentiu esse vazio, quando ele sentiu esse desespero, esse medo, esse sentimento de abandono, de rejeição, que talvez você possa estar sentindo ou já sentiu, né? O que foi que ele fez? Ficou ali chorando como vítima até morrer? Ou se rebelou e começou a fazer tudo errado? Não. Vamos ver o que ele fez agora no versículo do 17 ao 20. Diz assim, ó. Deus ouviu o choro do menino. Em algumas versões de Bíblia fala a voz do menino. E o anjo de Deus do céu chamou Agar e lhe disse: o que aflige Agar? Não tenha medo. Deus ouviu o menino chorar lá onde você o deixou. Levante agora o menino e tome-o pela mão, porque dele farei um grande povo. Então Deus abriu os olhos e ela viu, Deus lhe abriu os olhos e ela viu uma fonte. Foi até lá, encheu de água a vasilha e deu de beber ao menino. Deus estava com o menino e cresceu, viveu no deserto e tornou-se flecheiro. Então, olha o que ele fez. Ele foi falar com Deus. Ele foi no lugar certo, ele foi na fonte certa. Então, se você se sente assim, muitas vezes abandonado por tudo e por todos, Deus nunca te abandonou, Deus não te abandona e Deus nunca vai te abandonar. Então, no pior momento, no pior lugar que você se sente e se acha da sua vida, não se entregue a isso, não se entregue a esse sentimento de rejeição e de abandono. Vai falar com Deus, Ele vai ouvir você, Ele vai ouvir o teu clamor, Ele vai ouvir a tua oração, mas você precisa se posicionar e se levantar e não ficar como vítima da situação. E o que Deus fez? Deus ouviu a voz do menino clamando, daí Ele foi lá e falou com a mãe do menino, então houve ali uma restauração daquela mãe e filho, e a provisão veio. Fala que ela abriu os olhos e viu ali uma fonte, não sei se aquela fonte já estava ali e ela não tinha percebido, ou se Deus fez um milagre e aquela fonte apareceu. Às vezes nós estamos nos sentindo assim, não tem, eu não vejo nada, eu não vejo uma luz no fundo do túnel, eu não estou vendo essa luz. Se você orar, se você buscar em Deus, Deus vai te mostrar o que precisa ser feito. Ou vai falar com teu pai e com a tua mãe, né? Ou com alguém da tua família e vai usar essa pessoa e juntos ali vocês vão buscar a viver o propósito de Deus para a vida de vocês, para a sua vida. Então faz isso. Vai falar com Deus. Não fica no lugar de vítima, né? Você hoje, se você nunca tinha ouvido uma palavra assim, hoje você está ouvindo essa palavra. Vai falar com o teu pai, com o pai perfeito, com o pai que te gerou antes de você estar aí, né? Você ser gerado ali no ventre da tua mãe, você morava com Deus, era um sonho do coração de Deus. Então esse mesmo Deus está esperando que você fale com Ele, para que Ele venha te traga respostas e venha a mudar a tua história, a começar aí, fazer com que os propósitos dele se cumpram na tua vida. E ele fala que então a promessa se cumpriu, ele cresceu e viveu ali naquele deserto, tornou-se uma grande nação, né? Esse menino, o Ismael. E a história dele poderia ter sido outra, mas ele se posicionou, se levantou e buscou no lugar certo, na fonte certa. E o que você está fazendo? Então pare, né, de preencher este vazio que você sente em lugares errados. Chore no lugar certo e pelo motivo certo, na presença de Deus, se for necessário, e não em outros lugares. Em lugares errados, muitas vezes nós vamos buscar e chorar para pessoas erradas e que preenchem o nosso coração com coisas piores ainda, né, que só complica a nossa vida. Então vamos buscar no lugar certo. Amém, amados? Deus responde os clamores daqueles que buscam, daqueles que, né, vão até Ele. Então que assim seja comigo e com você. Amém? Vamos orar, então, agradecer a Deus e que Deus venha realmente falar com cada um de vocês. Deus Pai, nós te louvamos por essa palavra, Deus, e pedimos que o Senhor venha mesmo preencher o vazio, ó Deus, que muitas vezes há no coração, ó Deus, dos jovens e adolescentes que estão acompanhando essa mensagem, Deus. Para que o Senhor venha revelar agora o coração deles, Deus, o teu desejo para eles, Deus, o que o Senhor espera deles, Deus, o que o Senhor está já falando, Deus, e que muitos já ouviram, mas não estão caminhando para que isso se cumpra, Deus, que cada um tome um posicionamento agora, Espírito Santo de Deus, capacite cada um, Deus,
a ouvir o teu chamado e a corresponder, ó Deus, com o teu chamado. Que o Senhor venha, Deus, preenchendo, Deus, o vazio, ó Deus, preenchendo o lugar muitas vezes ocupado pelo medo, pela angústia, pela ansiedade, Deus. Que o Senhor venha preencher, Deus, o vazio no coração de cada jovem, de cada adolescente que está acompanhando essa mensagem. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, amados. Fiquem com Deus, que vocês tenham uma semana abençoada. Comigo, livrando o meu coração do que não é seu. E eu sei que todas as noites tu vens pra acalmar a minha mente e pondo no meu coração